Aqui no canal a gente já tratou sobre flexão simples, sobre flexão pura, flexão oblíqua, flexão composta e hoje a gente vai chegar no cisalhamento na flexão. A gente vai ver que a cortante ela também vai gerar uma tensão que a gente precisa analisar e ver se o nosso elemento ele está validado ou não. Então bora lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E hoje eu vou pedindo para você deixar o seu like, o seu comentário do que você quer ver aqui no canal, porque eu gosto muito de ler comentários e entender o que vocês querem aprender aqui, que eu posso gravar aula para vocês e tentar ajudar de alguma forma. Vamos lá. Cisalhamento na flexão. A gente comentou sobre a flexão pura e a flexão simples, e a flexão simples é quando a gente tem a ação de um momento fletor e a ação de uma cortante. A gente viu todo o impacto gerado pelo momento fletor. Agora a gente vai analisar todo o impacto gerado pela força cortante, tá? Então aqui a gente tem uma seção transversal em 3D, em que a gente está aplicando uma força cortante aqui na vertical, e a gente vai analisar essa pequena parcela aqui. O que está acontecendo com esse elemento, né? A gente vai ter aqui tensões na vertical e tensões na horizontal geradas por essa força cortante. Eu vou chamar essas tensões de tal V e de tal H. E aí, pelo teorema de Cauchy, ele definiu para nós, ele conseguiu provar que as tensões na vertical vão ser iguais às tensões horizontais. Então a gente pode ter essa simplificação, isso vai ajudar bastante nos cálculos, não precisa ficar analisando elas separadamente. E de uma forma simplificada, é isso que acontece com o tal V. A gente tem aqui tensões na vertical que ocorrem em toda a seção transversal. Ela não é constante para toda a seção transversal, como por exemplo, quando a gente viu flexão composta, que tinha força normal, era um valor constante. Aqui não, aqui vai variar dependendo se a gente está próximo do CG ou não. Analisando a seção longitudinal, a gente tem aqui uma aplicação da força P, e essa força P ela vai gerar o cisalhamento aqui na nossa viga. E a gente vê que algumas setas vão para a esquerda e outras setas vão para a direita, gerando um esforço cisalhante entre elas. Então é isso que a gente está interessado em entender para ver se a nossa viga vai aguentar a carga que está sendo aplicada. E aí fica a pergunta, qual que é o valor desse tal? Quanto que vale isso aqui e quanto que a nossa viga resiste? Obviamente, né, quem estudou o material vai dizer pra gente, essa viga aguenta 10 kN por centímetro quadrado. Essa é o tal V, tal H dela. Mas a gente precisa calcular e ver se a nossa viga está passando. Essa vai ser a grande questão que a gente vai abordar aqui no vídeo. Como calcula o tal V e o tal H? Presta atenção porque eu acredito que essa demonstração não é tão fácil igual a demonstração de tensão gerada pelo momento fletor. Essa aqui é um pouquinho diferente, mas eu acredito que vai ficar um pouco claro para vocês, tá? Vamos calcular então a tensão de cisalhamento tal. A gente tem aqui uma viga biapoiada, com a aplicação de um carregamento Pzinho X, e a gente vai analisar apenas essa seção vermelha aqui, essa parte vermelha, e entender como que é o esforço cisalhante nela. Então, um elemento infinitesimal de comprimento dx. Ele é pequenininho, muito pequeno, tá? Esse aqui é o comprimento dele, dx. Então aqui tem uma representação desse elemento. A gente tem força cortante dos dois lados, momento fletor dos dois lados. E eles são diferentes porque essa cortante, ela ocorre aqui, à direita da seção. Já aqui essa cortante, ela ocorre à esquerda da seção, então tem uma leve diferença entre elas, tá? Vamos para a segunda parte. Como que fica então a distribuição de tensões nesse elemento infinitesimal? Aqui na esquerda, o que a gente tem? Em azul a gente tem as tensões geradas pelo momento fletor, que é o que a gente está cansado de ver aqui no canal, que são tensões de compressão de um lado e tensões de tração do outro. Esse aqui vai ser as tensões geradas pelo mx mais dx. E do outro lado a mesma coisa, a gente vai ter tensões de compressão aqui em cima, tensões de tração aqui embaixo.
E essas tensões vão ser geradas por quem? Pelo momento mx. Beleza. Agora a gente vai dar um foco maior nessa região em verde aqui. Ó. A gente está interessado em analisar essa região verde. Essa região verde, ela está a uma distância y1 do CG, tá? E ela vai até uma distância y2 do CG, que é até aqui na base. Você pode até resumir esse y2 como sendo h sobre 2, porque é a altura sobre 2, certo? Daqui até aqui. Olha só, eu vou tentar dar uma resumida, vou tentar simplificar essas tensões aqui, sigma x mais dx, em uma força só, que vai ser o tx mais dx. E do outro lado a mesma coisa, eu vou pegar essas tensões aqui do momento e vou simplificar em um tx, beleza? E aqui no meio, o que está acontecendo? Tensões de cisalhamento, que é o que a gente está interessado em descobrir. E essas tensões de cisalhamento, eu vou chamar elas de tal H, beleza? Aqui em 3D, dá para a gente ver as tensões de cisalhamento dos dois sentidos. Então, na horizontal a gente tem o tal H e na vertical a gente tem o tal V. Lembrando que em módulo eles são iguais, porque o teorema de Cauchy ele provou que o tal H é igual ao tal V. Tá escrito aqui embaixo, né? Beleza, acho que tá claro até aqui. Vamos brincar de equação agora, de matemática. A gente tem a somatória das forças horizontais, que é essa força e essa força aqui em cima. Eu só trouxe elas aqui para baixo. Aí, tentei fazer uma seta, não ficou legal, mas tá bom. Então, o primeiro termo, a gente tem o mais tx dx, que está indo para a direita, menos o tx, que está indo para a esquerda, e o termo referente ao cisalhamento, que é o tal H, olhando aqui no desenho em 3D, tá? Que é o tal H, vezes o dx e vezes o B. Porque o tal H ele é uma tensão, ou seja, a unidade de medida dele vai ser, por exemplo, kN por centímetro quadrado. Então a gente precisa de dois valores de dimensão para que isso aqui vire kN, que no caso vai ser o dx vezes o B. Se vocês lembrarem, o Tx, então, ele é a simplificação das tensões. Então, como a gente quer saber a força total disso aqui, a gente pega tudo isso aqui e transforma em uma única força Tx, a gente vai integrar o sigma x, que é o que a gente já conhece, nos intervalos de y1 até y2. Lembrando que y é essa distância e y2 é essa distância aqui. O sigma x, a gente já sabe que ele vale mz vezes y sobre momento de inércia em y, e a gente vai fazer a integral em ds. Isolando o momento sobre o momento de inércia, porque eles são uma constante, a gente vai ter essa integral aqui, que vai ser a integral de y em ds, que nada mais nada menos do que o momento estático. O que é o momento estático? Eu acho que é uma das propriedades geométricas mais confusas que tem. Ele é a distribuição de área em relação ao eixo. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, a gente vai ter toda essa área aqui sendo analisada em torno do eixo x. Então é isso que é o momento estático, tá? Beleza. Então, voltando para cá, a gente vai ter que o nosso Tx, ele vale o momento sobre o momento de inércia vezes o momento estático. E de forma análoga, o Tx mais dx, ele vai ser o momento em x mais dx sobre o momento de inércia vezes o momento estático. Beleza. Voltando para a equação de equilíbrio. Trouxe ela de volta aqui. Agora a gente consegue substituir alguns termos. Então, o Tx mais dx, ele virou esse cara aqui. Então, eu trouxe para cá. O Tx virou esse cara aqui embaixo. O mx sobre o momento de inércia vezes o momento estático.
E aqui eu trouxe o valor da tensão referente ao cisalhamento. Simplifiquei de novo, então eu coloquei esse termo aqui em evidência. E olha que interessante, esse termo aqui, como a gente está trabalhando no elemento infinitesimal, a gente está pegando o começo e subtraindo, ou melhor, está pegando o final, o momento final, menos o momento inicial. Não é, ó? Cadê o desenho? A gente tem aqui o momento final menos o momento inicial. Então a gente tem o delta momento, o dm, entendeu? A gente tem um delta de momento nesse ponto. Então, delta mx. E olha que interessante, cara, porque se a gente fizer a derivada, se a gente fosse derivar esse termo em relação a dx, a gente ia obter a força cortante. Se você pegar lá no começo da teoria, você vai lembrar que o momento, se você derivar o momento, você chega na cortante, e se você integrar a cortante, você chega no momento. Então, a gente aplicou essa regra aqui e chegamos nisso. Isolando o dmx, que é o que a gente tem aqui, a gente vai ter que ele vale cortante vezes dx. Aí eu joguei esse termo para o outro lado, cortei os dx, e por fim a gente chegou na fórmula do tal h. O tal h, ele vale cortante no ponto que a gente estiver analisando, vezes o momento estático, dividido pela base vezes o momento de inércia. E pelo teorema de Cauchy, a gente tem que as tensões, o tal h vai ser igual ao tal v, que vale a mesma coisa que a gente acabou de descobrir. Vamos lá, quais são os pontos críticos de tal que você tem que ter mais atenção? Você tem que analisar os pontos em que a cortante é máxima, então você vai ter o diagrama de cortante, você vai estar interessado onde tem os maiores valores de cortante, porque esse valor vai ser maior, e aí vai ter maior tensão, você tem que ver se está menor que admissível, tal. Então, local do diagrama com máxima cortante. Momento estático máximo, então você está interessado nos pontos da seção transversal que tem o maior momento estático. Que a gente vai ver agora, eu vou mostrar um pouquinho sobre o momento estático, eu sei que tem um pouco de dúvida. Mas saiba que quanto mais próximo do CG, maior o momento estático no seu elemento. E se você tiver uma seção que fica variando no total da viga, você vai estar interessado nos pontos que tem a menor base, porque uma menor base resulta em um maior valor de tensão. Vamos ver os exemplos então de momento estático, porque eu sei que é algo que causa bastante dúvida e eu acho que vai ficar claro com esses exemplos. Então aqui eu trouxe dois casos em que a gente está analisando nesse primeiro aqui essa região, o cisalhamento aqui nessa região, e outro caso que a gente vai analisar o cisalhamento no CG. Nesse primeiro caso a gente tem o y1 que vai até aqui, o y2 que é a altura sobre 2, certo? E aí, qual que é o valor do momento estático? Vai ser a integral de y1 até y2, de y em ds, e ds é nada mais nada menos do que base vezes dy. Então, se a gente substituir esse valor aqui embaixo, a gente consegue fazer a integral em y, e a gente vai chegar em y² sobre 2 vezes b, e aí nos intervalos de integração, y2 até y1. Lembrando que y2 vale h sobre 2. Então, olha o que a gente consegue fazer. A gente coloca aqui o h sobre 2 em y e a gente chega nessa fórmula aqui. Então, vai dar h² sobre 8 vezes b menos y1² vezes b. Show de bola. E nesse segundo caso, olha que interessante. Como a gente está analisando o cisalhamento bem na região do CG, o y vai valer 0. E o y2 continua valendo h sobre 2. Resolvendo aqui a equação da mesma forma que a gente já feito antes, a gente vai chegar em um momento estático que vai ser apenas h² sobre 8 vezes b. E olha só, você concorda que esse valor aqui é muito maior do que esse valor aqui em cima? Porque eles têm um termo igual, que é esse aqui. Só que esse aqui ele ainda tem que reduzir a parcela do y1. Enquanto aqui embaixo não precisa reduzir nada. Por isso que, quanto mais próximo do CG, o y vai ser 0, e por isso você vai ter o maior valor de momento estático. Fechou? Última coisa, fluxo de cisalhamento. Nem sempre você vai ter uma seção transversal retangular. Então você precisa entender como que é o fluxo de cisalhamento
para você sacar onde vai ser o momento estático crítico, que é o que você está querendo saber, qual que é o valor máximo de tensão. Então aqui eu trouxe uma seção I, por exemplo, e perceba que sempre ela busca chegar no CG. Então ela sai das laterais, indo para o meio, no meio ela desce, aí aqui ela segue vida mesmo, vai tudo lá para baixo, e aqui embaixo ela se junta de novo, tá? Esse é o fluxo de cisalhamento, é como se fosse um riacho, entendeu? Como se fosse uma água caindo, seguindo até o ponto mais baixo do seu elemento. E aqui eu trouxe o gráfico de tensão, que vai ter mais ou menos essa carinha. Aqui em cima vai ter uma tensão de cisalhamento bem baixinha, e conforme se aproxima do CG, vai ficando cada vez maior. Aqui eu trouxe uma seção em U, e segue a ideia do riacho. A água está escorrendo, ela sai daqui de cima, e vai até o meio, até o CG. E aí, como que fica as tensões? Fica com essa carinha aqui. Então, uma tensão bem baixinha aqui embaixo. Conforme se aproxima do CG, a tensão aumenta, vai até o seu máximo. E aqui em cima volta a ser nula, né? E por fim, eu trouxe a seção H. A seção H, ela tem a mesma ideia. Você segue o riacho indo para baixo e indo em direção ao CG. Então, olha o que acontece. Vai ter uma grande região aqui com cisalhamento super baixo, nas duas extremidades, e no meio você vai ter, quando passa pelo CG, você vai ter o cisalhamento máximo. Ufa! Então é isso. Espero que tenha entendido. Deixa um like, se inscreva no canal, comente o que você achou desse vídeo, se ficou com alguma dúvida. E em breve eu vou trazer um vídeo de exercício sobre cisalhamento na flexão, fechou? Então é isso, até mais.